Fibonacci, o filho da boa natureza. Olá, meu amigo, tudo bom? Seja bem-vindo a mais esse módulo. Conversaremos sobre um dos nomes mais famosos na razão áurea, e até mesmo na matemática. Sim, eu sei que designers geralmente não gostam muito de matemática. Eu mesmo não sou fã de ficar estudando isso, mas falaremos de uma forma muito simples e histórica. Acompanhe esse módulo que você achará bem interessante. E pode ficar tranquilo, a única matemática que você irá precisar em todo o curso é para fazer cálculos simples, como multiplicar ou dividir usando uma calculadora. Nada demais, pode ficar tranquilo quanto a isso. Se você já teve algum contato com a proporção áurea, com certeza você já ouviu falar do nome Fibonacci. O seu nome verdadeiro era Leonardo de Pisa. Fibonacci era o seu apelido que significava filho da boa natureza. Esse homem, que deu nome à tão famosa sequência de Fibonacci, foi o matemático europeu mais ilustre de toda a Idade Média. E os seus estudos promoveram um salto quântico na compreensão sobre a razão áurea. Fibonacci é um dos gênios da história da humanidade. Além da sua contribuição com a sequência de Fibonacci, ele também teve uma forte participação com a introdução dos algarismos arábicos na Europa. Os algarismos arábicos, para quem não sabe, são os 9 números indianos que usamos hoje em dia com o signo 0. Antes deles serem inseridos na Europa, era tudo feito baseado em números romanos, que são bem menos práticos. Voltando ao nosso caso. Fibonacci escreveu um livro de matemática chamado de Liber Abaci. Não sei se está na pronúncia certa, isso é latim. E muitos estudantes de matemática, e até mesmo nós designers, só ouviram falar de Fibonacci por causa de um problema do capítulo 12 do seu livro. O problema era o seguinte: um homem pôs um par de coelhos num lugar cercado por todos os lados por um muro. Quantos pares de coelhos podem ser gerados a partir desse par em um ano, se supostamente todo mês cada par dá à luz a um novo par, que é fértil a partir do segundo mês? Como o número de filhotes de coelhos pode ter qualquer consequência com a matemática ou com a proporção áurea? De fato, a solução do problema é bastante simples. Comecemos com um par. Após o primeiro mês, o primeiro par dá à luz a outro par, de modo que ficamos com 2 pares. Após o segundo mês, o par maduro dá à luz a outro par jovem, enquanto o par de filhotes amadurece. Portanto, ficam 3 pares como desenhado nessa imagem. Após o terceiro mês, cada um dos 2 pares maduros dá à luz a outro par, e o par de filhotes amadurece, o que nos deixa com 5 pares. Após o quarto mês, cada um dos 3 pares maduros dá à luz a um par. E os 2 pares de filhotes crescem, resultando em um total de 8 pares. Após 5 meses, temos um par de filhotes de cada um dos 5 pares de adultos, mais 3 pares amadurecendo no total de 13 pares. Neste ponto, entendemos como proceder para obter o número de pares adultos, de pares filhotes e o total de pares nos próximos meses sucessivos. Vamos supor que examinemos apenas o número de pares adultos em um determinado mês. Este número é formado pelo número de pares adultos no mês anterior, mais o número de pares de filhotes que amadureceram, do mesmo mês anterior. Porém, o número de pares de filhotes do mês anterior é, na verdade, igual ao número de pares de adultos que existia no mês que antecedeu o mês em questão. Assim, em qualquer mês, começando com o terceiro, o número de pares de adultos é simplesmente igual à soma do número de pares de adultos nos 2 meses anteriores. O número de pares de adultos, portanto, segue a sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13 e por aí vai. Então, se você já tiver pesquisado alguma coisa sobre a proporção áurea, a sequência de Fibonacci, você já deve saber que essa sequência que eu acabei de falar, de 1 ao 13 e por aí vai, é a sequência de Fibonacci, certo? A sequência 1, 2, 3, 5, 13, 21, 34, 55, 89, 144 e por aí vai, na qual cada termo, começando a partir do terceiro, é igual à soma dos 2 termos anteriores.
Essa sequência, então, foi chamada de sequência de Fibonacci. E ela só foi chamada assim no século XIX pelo matemático francês Edouard Lucas. Não sei se pronunciei corretamente o nome dele, mas está aí o nome dele. É engraçado, né, a sequência de Fibonacci vir através desses coelhos. Tudo bem, nós temos a sequência de Fibonacci, mas o que torna isso algo tão especial? Para entendermos, a gente só precisa encontrar a razão entre esses números sucessivos. Aqui nós vamos ver eles até a sexta casa decimal. Se puder, use uma calculadora aí no seu computador, caso queira averiguar por si mesmo. É bem simples, começamos dividindo 1 por 1, depois 2 por 1, 3 por 2, 5 por 3 e por aí vai. À medida em que avançamos na sequência de Fibonacci, a razão entre dois números sucessivos de Fibonacci oscila em torno da razão áurea, sendo alternadamente maior e menor, mas se aproxima cada vez mais dela. Veja 987 dividido por 610. Resulta extremamente aproximado da nossa razão de 1,618,033 e por aí vai. E essa razão surge assim basicamente do nada. Apesar de ser um número irracional, ela é completamente real e presente entre diversas comparações e proporções de formas em todo o mundo e universo. Da mesma forma como podemos extrair a razão áurea do segmento áureo e de diversas formas geométricas, nós também podemos extrair através dessa sequência de sucessões numéricas. Vamos fazer algo juntos agora. Eu vou fazer aqui e você faz depois aí também. E eu te garanto que vai ser muito maneiro. Se você estivesse aqui comigo, eu irei te pedir para escolher dois números aleatórios. Mas como não está, eu vou escolher por você. Agora nós vamos brincar de fazer mágica. Digamos que você tenha escolhido o número 4 e o número 7. Nenhum dos dois está na sequência de Fibonacci, certo? Agora nós vamos somar eles sucessivamente, como na sequência de Fibonacci. 4 mais 7 é igual a 11, 7 mais 11 é igual a 18, 11 mais 18 é igual a 29, 18 mais 29 é igual a 47, 29 mais 47 é igual a 76, 47 mais 76 é igual a 123, 76 mais 123 é igual a 199, 123 mais 199 é igual a 322, 199 mais 322 é igual a 521, 322 mais 521 é igual a 843. Tá bom por aqui. Agora, se a gente pegar o número 7 e dividir por 4, a gente chega em um valor de 1,75 aproximadamente. E se a gente pegar o número 29 nessa sequência e dividir por 18, a gente chega a 1,611 aproximadamente. Tá vendo o que está acontecendo? Como a gente está se aproximando da proporção áurea à medida que a escala progride? Agora vamos pegar o número 843, o último ali que a gente calculou, e dividir por 521. Divide aí e me diz o que aconteceu. E então nós chegamos a 1,618 aproximadamente. Não é exatamente o número áureo definitivo, mas é uma aproximação enorme. Interessante, não é? O legal é que isso acontece a partir de qualquer número. Você não precisa nem escolher dois números. Se fosse 7 mais 7 e assim somando sucessivamente, sendo sempre o próximo resultado a soma dos dois anteriores, você chegaria a esse resultado. Basta ir somando dois números e o número resultante você soma ao número anterior e por aí vai progredindo. Desse modo, o valor dos anteriores vai sempre cabendo dentro do valor do próximo. Essa é a principal propriedade da razão áurea, que também pode ser encontrada nas espirais, segmentos áureos, retângulos e em suas variadas expressões geométricas. É uma proporção que apresenta uma perfeita harmonia, porque ela se encaixa e se relaciona adequadamente com tudo que for maior ou menor dentro da sua estrutura, dentro da sua lógica, contanto que a diferença entre as grandezas seja de 1,618 progressivamente. Isso a gente pode entender como um conceito de simetria dinâmica. Não precisa ser simétrico no mesmo tamanho, no mesmo ângulo, mas a razão matemática oculta por trás é igual. Então a simetria funciona de um modo dinâmico.
É uma riqueza matemática, uma riqueza geométrica que pode trazer um efeito enorme para um trabalho. Pensa nisso, são formas diferentes, mas que têm a mesma relação proporcional, têm a mesma razão matemática. A mesma razão que a gente encontra em uma espiral, em uma intercalação de círculos, em um pentagrama, em um retângulo áureo, dentro da sequência de Fibonacci, é a mesma razão matemática, é a mesma razão proporcional. Isso é fascinante. E para não perder o costume, o exercício vai ser você reproduzir esse cálculo aí. É algo bem simples. Você só precisa de uma calculadora. Avance bastante na sequência e depois divida o maior pelo menor. Escolha outro número, não faça nem com 4 nem com 7. Faz com outro número para testar aí. Pode até ser um número grande, como 22, 25, qualquer um. Faz assim, comece a sequência somando o dia e o mês em que você nasceu. Outro ponto em que você deve ficar atento é na ordem dos números. Se você dividir 900 por 618, você obterá 1,618. Mas se você dividir 618 por 987, você obterá 0,618, que também está na razão áurea, apenas de modo invertido. É apenas uma ordem de fator diferente, mas é a mesma relação proporcional. E o que a gente pode chamar de segundo exercício, mas na verdade é um desafiozinho, é fazer uma coisa bem boba. Depois que você dominar como funciona esse cálculo, eu acredito que você vai dominar bem rápido, porque é muito simples, né? Você vai fazer isso para alguém que você conheça. Você pergunta o número e diz que no fim de uma sequência de somas você vai chegar magicamente ao número aproximado de 1,618. Eu tenho certeza que quando você fizer esse cálculo, a pessoa vai se impressionar com isso. E depois você me conta. Mas fica atento, hein? Não pode dividir os números no começo, não. Deixa a sequência avançar bastante, pelo menos umas 10 somas, pelo menos, e daí deve funcionar. Eu imagino que esse módulo tenha te contextualizado muito melhor sobre o que é a sequência de Fibonacci. Talvez tenha até te mostrado um pouco da beleza da matemática, não é? Eu mesmo nunca fui bom em cálculos. Acho incrível como a razão áurea abriu meus olhos para a beleza desse estudo. E mesmo assim, eu continuo sendo muito ruim em matemática. Uso apenas a geometria gráfica, e os cálculos para aplicar a proporção áurea ao design não são tão complexos. É apenas multiplicar e dividir, basicamente. Nos próximos módulos, estudaremos formas geométricas e aplicáveis da razão áurea. Eu espero que você tenha gostado desse módulo e aproveitado. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais!